Boa noite, amigos. Boa noite. É com grata satisfação que eu estou aqui no Centro Espírita Paulo Estevão. Quero agradecer o convite merecido e generoso da casa, em especial ao meu amigo Bruno Gomes, que muito carinhosamente me fez esse convite. Parabenizar a juventude do Centro Espírita. Me lembro que há mais ou menos 20 anos atrás era eu que estava sendo evangelizada em outra casa, o Centro Espírita Cristo Redentor, e como é importante esse trabalho. Porque o Centro Espírita, mesmo que esses jovens no futuro não queiram praticar e aprofundar conhecimentos e vivências no Espiritismo, já terão tido uma educação moral importante que vai valer para toda a vida, sem dúvida. O tema escolhido para essa noite é adolescência e sexualidade. E é um tema bastante importante porque, se não somos adolescentes, já passamos por essa vivência e temos hoje, sob nossa tutela, crianças que virão a ser adolescentes ou propriamente adolescentes. Muitos, inclusive, ainda vivemos numa adolescência psíquica, ainda temos esse aspecto emocional da juventude muito enraizado em nós, e a sexualidade, como nós vamos ver hoje, é esse manancial de energia criadora, essa fonte de poder interno que todos nós temos e que precisamos bem conduzir. Joana de Ângeles vai dizer que é necessário que nós nos eduquemos moralmente para exercer a sexualidade. Então vamos tentar conduzir uma discussão lúcida, sem puritanismo, de uma forma bastante tranquila, bastante realista, discutindo alguns temas pertinentes ao tema. Para começar, eu trouxe um breve texto escrito na Bíblia de Jerusalém, em Eclesiastes, capítulo 6, versículos 18 a 20. Quando Eclesiastes vai fazer um discurso sobre a sabedoria, falando justamente para a juventude. Ele diz assim: Filho, desde a tua mocidade aplica-te à disciplina. Até com cabelos brancos encontrarás a sabedoria. Como o lavrador e o semeador, cultiva e espera pacientemente seus bons frutos, porque te cansarás um pouco no cultivo, mas em breve comerás de teus frutos. Eu achei essa passagem extremamente interessante porque esse convite à disciplina não é um convite propriamente ao tolimento, a coartar a expressão da sexualidade ou dos desejos e anseios juvenis, mas é um convite para bem conduzir. E observe que a figura do trabalho sempre esteve prevista no discurso de Jesus. Em O Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, a espiritualidade diz a Allan Kardec: coloca na capa do livro a cepa divina que te desenhamos. Ela é o emblema do trabalho do Criador. Observe, sempre o trabalho como um instrumento para que nós possamos sublimar os nossos sentimentos, o trabalho como instrumento para o nosso burilamento moral e para a nossa evolução em espírito. Mas voltando a esse texto de Eclesiastes, é interessante porque ele fala da paciência do agricultor. E nós, hoje vivemos numa sociedade em que o tempo urge. Estamos submetidos a uma chuva de informações e precisamos lidar com todo esse processo. Será que nós estamos sendo convidados à paciência ou estamos sendo convidados a navegar nesse turbilhão, a entrar nesse torvelinho de emoções? Um outro aspecto interessante é que ele fala da submissão e do trabalho do semeador e do lavrador. Será que nós temos sido convidados ao trabalho dignificante, ao trabalho que muitas vezes requer esforço, por exemplo, para estudar? Nós precisamos nos debruçar numa determinada literatura e isso gera esforço. Nós precisamos dedicar o nosso tempo para aprender aqueles conhecimentos. Ou será que nós estamos sendo convidados ao mais fácil, a fruir de todas as sensações? Não estamos aqui fazendo uma apologia para, mais uma vez dizemos, tolher, fruir dessas sensações e viver os prazeres terrenos é justo, quando bem conduzidos para um fim moral, para um fim edificante. E um outro detalhe dessa passagem é que ele fala da convivência com mestres de valor. E eu me pergunto, que mestres de valor nós temos tido na sociedade atual?
Em quem hoje os jovens podem se inspirar para ter esse convite ao trabalho, à disciplina e à edificação? Jesus, nosso guia e modelo de todos os tempos, continua sendo para jovens e para aqueles que já estão caminhando para a senilidade, esse grande mestre de valor. E Jesus o tempo inteiro sempre nos conduziu, sempre conduziu seus discursos pautados no amor. Pouco importa, em resumo, a forma como nós vamos exercitar a nossa sexualidade desde que conduzidos por um fim edificante. Nós devemos caminhar para uma evolução espiritual e para espraiar esse amor em uma forma fraternal, como ele me fazia. Dito isso, na obra Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles vai apresentar um conceito extremamente importante. Ela vai dizer que a sociedade hedonista, de culto aos gozos e de satisfação desses gozos, tem conduzido os jovens a essa realidade. E ela vai dizer que acaba havendo uma valorização da ambição para atingir as metas sociais a qualquer preço, mesmo quando para isso se desenvolva perturbação íntima e conflito. É o velho conflito do ter e do ser. Kant já dizia que é necessário que o indivíduo tenha uma educação moral para ver no ser humano não um meio, mas um fim em si mesmo. Porque nenhum de nós que aqui estamos, nenhum dos com os quais nós convivemos é um meio para a satisfação dos nossos desejos, para conseguir coisas que anelamos. Somos todos iguais, estamos vivendo juntos, trocando afetividade, tendo relacionamentos, experiências emocionais, para que juntos nós possamos evoluir e progredir. E por que nós ficamos trocando as coisas de valor? Temos apreço emocional por coisas e desfazemos as pessoas. Então é justamente essa ideia que Joana vem nos trazer. E ela continua dizendo que atualmente existe uma mudança na nossa forma de interação social. Observe como a forma como nós temos amizades virtuais, como nós interagimos e falamos das nossas ideias, fazemos as nossas postagens, mudou. Hoje é uma forma muito mais rápida e temos acesso à informação de uma forma muito mais fácil. E isso, querendo ou não, nos traz um convite à superficialidade e ao exibicionismo. Joana vai refletir muito sobre a solitude. Não que ela faça uma apologia à solidão, mas ela faz justamente essa rogativa para que tenhamos momentos de solitude e de reflexão íntima, para que possamos exercitar esse nosso psiquismo, essa nossa conjuntura emocional e possamos sublimar os nossos sentimentos. Porque se nós formos no torvelinho das emoções de hoje, nós vamos na confusão, nós vamos na velocidade com que uma amizade no Facebook é feita e desfeita e acabamos transferindo isso para a nossa vida real. Precisamos refletir. Nós não estamos tratando com coisas, nós convivemos com pessoas e as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm as suas vivências, têm as suas necessidades fisiológicas, psicológicas e emocionais, como nós também temos. Observe, Jesus sempre pautou o seu discurso em amai ao próximo como a vós mesmos, amai-vos como eu vos amei. Então o convite é justamente de sempre se colocar no lugar do outro e de evoluirmos todos juntos. E essa educação moral gera a liberdade de consciência. Joana vai dizer mais uma vez, é impossível que um ser espiritual tenha plena autonomia se ele não conceber, não conhecer os seus conteúdos emocionais internos. Então essa reflexão é necessária para que nós tenhamos uma liberdade consciente do bem agir. E falando sobre a educação sexual de jovens, é interessante porque onde seria o lugar ideal para essa educação sexual? Seria na escola ou seria no lar? Porque observe que na escola, na educação formal, os jovens têm acesso a uma educação sexual, biológica, fisiológica, do ambiente hormonal, que é o corpo juvenil, e dos aparelhos sexuais, das funções reprodutivas.
e que é uma discussão muito justa, porque isso preserva inclusive a saúde coletiva. Graças a essa informação, em teoria pelo menos, existe uma educação para que não se proliferem as doenças sexuais transmissíveis, a gravidez precoce, para que haja um controle de natalidade. Mas e a educação moral? Será que um jovem sem preparo no lar terá uma maturidade psicológica para se defrontar com a experiência sexual de uma forma tranquila? Nem sempre. É necessário que essa educação, portanto, comece no lar. E esse lar, vemos hoje, tem características e peculiaridades muito distintas. Os jovens há mais tempo, digamos assim, viemos, e eu me incluo, porque eu já estou ficando tia também, viemos de uma conjuntura familiar do pai e da mãe formando um lar. E hoje nós temos lares diferentes. Nós temos lares formados por dois pais, dois seres do sexo masculino. Temos lares formados por duas mães, dois seres do sexo feminino. E o importante é que esse lar seja erigido pelo amor. E o amor pode ser entendido, compreendido, praticado por ambos os sexos. Então essa educação moral deve começar no lar, seja qual for a conjuntura, porque quando o jovem é criado nesse ambiente, envolvido por esse psiquismo emocional, ele consegue reproduzir de uma forma muito mais clara. E não estamos assim relegando à escola um papel que seria nosso. Então, Joana diz que é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Emmanuel vai dizer mais tarde, na obra O Consolador, quando ele vai falar de sentimento e afeição, que diante do sexo nós não estamos diante de um despenhadeiro moral, mas diante de uma fonte de energias vivas. É necessário deixar esse tabu do sexo no passado, porque o sexo é aquilo que fazemos com ele. O sexo é uma fonte de energia viva. Todos nós, invariavelmente, viemos sob o patrocínio do sexo. Graças ao sexo estamos aqui vivos. E através do sexo os pais conseguem atuar como co-criadores com a divindade, porque os pais dão o envoltório material necessário para que o filho, aquele espírito que vai reencarnar, possa enfim ter as suas novas experiências. Que beleza, que sabedoria da divindade. Mas como nós, em geral, devido à nossa infância espiritual, nos dizeres de Joana de Ângeles, temos essa tendência a adulterar as coisas, acabamos em algumas circunstâncias em transformar o sexo em algo que vai nos complicar. Portanto, é necessário nos educar para a sua função sagrada. E na obra O Despertar do Espírito, Joana vai falar assim, que é necessário uma solitude com reflexão, a fim de viver no tumulto sem desesperação, saudavelmente, tranquilamente, eis o impositivo do momento. Não é uma apologia à solidão. Precisamos conviver. Precisamos estar em contato uns com os outros. Somos seres gregários. Precisamos confraternizar. Precisamos conviver juntos. Mas é necessário dos momentos de reflexão íntima, em que nos voltamos para dentro de nós, seres espirituais que nós somos, e buscamos essa comunhão com a lei divina que está dentro de nós. É por causa de falta desses momentos que vemos todos esses tormentos e conflitos emocionais se propalando na sociedade hoje em dia. A lei de reprodução é, portanto, uma das leis morais prevista na parte 3ª de O Livro dos Espíritos. E é necessário entender que se nós saímos de uma submissão escravagista, como diz Joana, nós também não devemos passar para uma liberação desgovernada em termos sexuais. Antigamente, principalmente para as mulheres, não era permitido, por exemplo, dar vazão a fantasias sexuais. Isso era coisa de meretriz, de mulher de má vida. Uma mulher de bem, uma mulher casada, teria que se submeter aos anseios do seu marido. Onde então a expressão da individualidade? Os direitos iguais. Mais tarde, através dos movimentos da liberação feminina, todas essas ideias e tabus foram sendo postos à terra. Mas é necessário que nós
percebamos a sutileza dessas mudanças. Hoje temos visto um liberalismo. Tem um capítulo da obra Vida e Sexo de Emmanuel que ele vai discutir o amor livre. E ele vai dizer justamente isso. Todos nós somos livres para amar, seja quem for, independente da conjuntura social em que estejamos, sejamos casados ou solteiros, podemos nos amar a todos, fraternalmente. Um espírito para amar não precisa do corpo, porque o amor, segundo essa concepção de Emmanuel, é um liame psíquico entre seres espirituais. Amamos com o coração, amamos por uma afinidade de propósitos, por uma admiração e por uma empatia. Então é necessário refletir sobre essas coisas para que possamos caminhar para a sublimação do amor. E Joana vai trazer um conceito muito interessante, que é o sexo como suprimento das necessidades psicológicas do indivíduo. Geralmente nós discutimos e pensamos como o sexo como uma necessidade fisiológica e não psicológica. Ora, dizemos que nós temos muita paixão pelo outro, que o nosso coração é grande demais e que precisamos amar a muitas pessoas e que por isso vamos justificando essas relações furtivas que em algumas situações ocorrem. Mas é necessário perceber que o sexo tem essa componente psicológica. Todos nós temos sede de afeto, temos essa tendência de espraiar a nossa afetividade e as nossas emoções, mas é necessário saber como vamos conduzir essa série de coisas. E aí o namoro, particularmente nos adolescentes e nos jovens, surge com esse fim de expressar essa necessidade psicológica. Na obra Adolescência e Vida, por Joana de Ângeles, no capítulo 8º, ela vai dizer que no namoro os jovens conseguem dar vazão a essa necessidade do companheirismo, da conversação, da troca de opiniões, do intercâmbio e das aspirações. E isso é interessante porque nós vemos muito isso na prática. Os namoros dos jovens, quando estão verdadeiramente apaixonados, fazem planos, acham que aquele primeiro amor será o amor para a vida inteira. Planejam se casar, ter filhos, fazem muitos planos, dão vazão a essas experiências emocionais e essas necessidades de afeto. E Joana vai dizer que esse movimento é muito justo e muito saudável. Ela vai falar, inclusive, que isso podem ser os prenúncios do lar feliz que mais tarde vai ser concebido. E Emmanuel, nessa obra Vida e Sexo, vai traduzir essa experiência do namoro por esse suave encantamento, que muitas vezes dois seres que se amam têm no mundo espiritual, na sua família espiritual, seres que não estão agora encarnados e que vão amando junto com aquele casal, que mais tarde vão conseguir erigir aquele lar. Então essa é uma experiência importante que com certeza deve ser estimulada e que faz parte desse caminho para a sublimação. E nesse ínterim, eu achei interessante nós tratarmos de um tema um pouco, diria polêmico, mas um pouco sutil, mas que é bastante real, em termos da masturbação e da pornografia. É interessante nós falarmos disso de uma forma bastante tranquila e de uma forma realista. Na obra Fundamentos da Reforma Íntima, de Abel Glasser, pelo espírito Kair Barchutel, ele vai dizer que a masturbação em si não é exatamente condenável sob o ponto de vista espírita, mas que o caminho cristão é justamente aquele de cultivar hábitos salutares e positivos que encarem o sexo como uma forma material, mas sublime de exercitar o amor. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que as nossas emanações psíquicas e essas expressões emocionais que vamos dando vazão através das fantasias, através dos nossos ideais, devem ser incentivadas desde que, por trás, exista uma razão sublime de exercitar o amor. É lógico que aqui existe uma conduta que é ideal e a conduta que é real. E não estamos com isso querendo ser puritanos e dizer o que é certo e o que é errado. O que é certo é que nós nos esforcemos para exercitar o amor
em todas as suas expressões, respeitando sempre os direitos e o aspecto emocional do outro. Mas cada um de nós tem as suas resistências individuais. Então, a cada um de nós deveremos eleger aquele caminho que será o nosso para que nós tenhamos esse tipo de vivências. Essa liberação de fantasias, falando agora exatamente da parte da pornografia, ela vai variar, vai dizer Kaya Barchuta, de acordo com a conjuntura social em que estejamos. Vejamos, um casal que tem uma relação estável, monogâmica, forma em redor de si uma psicosfera emocional, traduzida por esse amor que sentem. No momento em que o ser consome esses conteúdos pornográficos, ele começa a desalinhar essa fonte de energias criadoras e a canalizar essas energias para algo de satisfações de desejos mais carnais, mais materiais, mais eternos. Ele vai se afastando um pouco da sublimidade do amor. E Kaya Barchuta vem dizer então que isso gera uma série de descompensações nessa relação. Além disso, é importante que nós tenhamos em mente que a descoberta da sexualidade e a vazão que nós damos, nesse caso através das fantasias pelo pensamento, não pode nos afastar das relações presenciais. Tem um amigo nosso, vocês conhecem demais, que ele vem muito aqui no Paulo Estevão, que é o Flávio Santos, que ele fala sempre nas suas preleções que existem pessoas, por exemplo, ele que é psicólogo, que ele atende, que de tanto dar vazão a esses conteúdos pornográficos, acabam se desestimulando de ter relações físicas reais com pessoas, porque dão tanta vazões às fantasias que as pessoas reais não conseguem corresponder a esses anseios virtuais. Então é importante que nós pensemos sempre nessa canalização das nossas energias para uma função mais edificante e que pensemos com que propósito estamos direcionando esse tipo de energia. E aí existe um pensamento nesse ínterim que é o nas nossas vivências sexuais. Nós conhecemos pessoas, nos relacionamos com elas, às vezes as relações não dão certo e nós continuamos nessa busca. Mas se a nossa intenção é de sempre sublimar essas relações, se nos aproximamos da pessoa para tentar buscar construir uma afetividade e uma emotividade que vai ser uma relação saudável para ambos, tudo bem. Mas que isso não pode nunca representar como o outro um objeto de satisfação aos nossos desejos. Isso também faz parte desse esforço de sublimação. Então devemos tratar o outro com amor, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. E Joana vai falar algo muito bonito, que isso funciona, esse esforço de sublimação, como se for uma terapia para o envelhecimento. Não que quando alcançarmos a senilidade não faremos mais sexo, mas que a natureza, na sua sabedoria, convida, à medida que nós vamos envelhecendo, a essa virilidade ser cada vez mais amainada. Inclusive o cenário hormonal dos indivíduos experimenta um decaimento. E nós somos convidados a espraiar mais esse amor com uma vivência mais espiritual. Então, essa ampliação do amor, desde que disciplinada e bem conduzida, desde a juventude, é interessante para que nós possamos exercitar o amor fraterno que o Cristo tanto nos convida. E nesse esforço de sublimação sexual, é importante refletirmos que ela pode se dar em qualquer experiência edificante. Não são apenas as freiras e os monges que estão reclusos dentro dos seus mosteiros que podem sublimar esse amor. Em algumas vezes nem assim o fazem, mas através de uma relação monogâmica, de uma relação estável e que nos dedicamos afetivamente para o outro e construímos um lar, podemos muito bem sublimar esse amor. Na obra O Consolador, Emmanuel vai dizer assim: não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino.
por meio da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Precisamos bem conduzir essa energia da qual temos esse grande manancial. E quantas psicopatologias não temos notícia por pessoas que não conseguiram educar essa sua função sexual e experimentam tormentos de todas as ordens, por tentar se coartar nessas experiências, por tentar coibir essas expressões da sua afetividade, acabam experimentando os conflitos emocionais. Porque a libido tem uma relação muito grande com o nosso aspecto emocional e mental. Então é necessário que nós possamos viver sem nos tolher, sem sentimentos de culpa, de uma forma bastante natural, pensando sempre que o objetivo maior é espraiar esse amor que o Cristo sempre nos convidou. E nesse colóquio nós temos um aspecto da expressão da sexualidade, ou melhor, da condução dessas energias genésicas, que é o celibato. O celibato é a experiência de você se permanecer solteiro, privando-se de não se afeiçoar sexualmente com alguém, né, de não ter essa relação carnal com alguém, e tentando conduzir essa energia sexual para outros fins. E é interessante porque Allan Kardec, na questão 698 de O Livro dos Espíritos, pergunta, em outras palavras, se os monges e as freiras, por isso apenas, são mártires, ou se são considerados santificados apenas por não exercitar essa sua função sexual. Ele pergunta exatamente assim: o celibato voluntário, ou seja, aquele que não é objeto de alguma limitação fisiológica, como frigidez, como impotência sexual, ele é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E a espiritualidade responde muito sabiamente que não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Como que nós poderíamos experimentar e vivenciar o celibato por egoísmo? De diversas formas. Por frustrações amorosas e recalque. Nós optamos por não nos relacionar mais com pessoas porque fomos frustrados, tivemos as nossas expectativas não atendidas pelo outro e decidimos não mais nos relacionar. Isso, na verdade, é um grande egoísmo. Por avareza, tanto em relação a bens materiais quanto do próprio tempo. Numa relação saudável, nós precisamos nos dedicar ao outro. Precisamos ter compreensão, precisamos exercitar o perdão, precisamos dar amor. E o melhor dos casos é que façamos esse movimento de dar amor sem esperar retribuição. Mas para isso é necessário dedicação. É necessário dedicação, inclusive, de tempo. E muitas pessoas se furtam a ter essas relações justamente para não precisarem dedicar o seu tempo a outra pessoa, o que é também uma nuance do egoísmo. E ainda há aqueles celibatários que, justamente por sensualismo e prodigalidade, para poder ficar ficando com diversas pessoas, permitem estar nessa condição de não casados para poder dar aso a essas manifestações. Mas existe um celibato, que é o celibato de Chico Xavier, que é o celibato de Divaldo Pereira Franco, que é o chamado celibato por abnegação. E esse celibato, ele vem de uma menção chamada ascetismo, que vem do grego askesis, que quer dizer exercício espiritual. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 27, Sede Perfeitos, tem um item chamado item 11, cuidar do corpo e do espírito, que Allan Kardec faz justamente essa conversa, né? Esse diálogo, essa reflexão. De um lado, aqueles que praticam o ascetismo, que tentam disciplinar as suas energias e conduzir os seus esforços para essa educação moral. De outros materialistas que tentam dar vazão a esse gozo de todas as formas e ao culto do corpo. Mas para esses espíritos que praticam o celibato pela abnegação, Emmanuel vai defini-los da seguinte forma: os que conseguem se abster da comunhão afetiva
traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos de aperfeiçoamento. Porque aqueles que são motivados por uma razão mais sublime, assim o fazem para conduzir as suas energias para o amor fraterno universal. Observe, nenhuma apologia ao celibato. O celibato, como dissemos, não é por si só um motivo de elevação. Não torna de você um missionário. É um caminho, porém não necessário. E é necessário que nós ressaltemos esse celibato por abnegação pela sua beleza. Quem conhece um pouco a história das vivências de Chico Xavier tem notícia do quanto ele anelava por ter a sua própria família. Ele desejava muito, tanto que costumava passar o período de Natal na casa de amigos para poder se beneficiar daqueles momentos felizes de confraternização da data, porque ele mesmo não tinha concebido a sua família, por causa dos deveres espirituais que tinha. E graças a ele, graças a essa abnegação dele, somos beneficiados com obras belíssimas, muitas das quais, se não todas, que citamos aqui. Então é necessário que nós ressaltemos essa vertente. Então Joana vai falar sobre a solitude. Na obra Mestre de Amor, que foi a primeira obra psicografada nessa dupla, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, ela vai dizer: recorda ao Mestre, crucificado. Para o mundo ele estava sós, mas Deus estava com ele. Ela vai falar dessa passagem do Cristo, trazer o Cristo como exemplo, para esse nosso exercício de experimentarmos a solitude, não a solidão, mas para experimentarmos esses movimentos de reflexão íntima, quando temos um convite com a nossa plenitude e com essa comunhão da lei divina que há dentro de nós. Então é necessário, amigos, que nós nos dediquemos a esse exercício do controle, da contenção e da educação desses impulsos. Através de uma relação monogâmica como o casamento, temos uma bela oportunidade de fazer isso, porque nos dedicamos ao amor, a um ente querido. E todos os dias temos ali a oportunidade de fazer um verdadeiro pilates espiritual, em que vamos exercitando diversas condições. Vamos exercitando o perdão, a misericórdia, vamos retraindo um pouco o nosso orgulho e temos que ser humildes para poder dar aso à convivência. Então é interessante que nós possamos ter sempre em mente esse significado mais sublime das relações que, por ora, estamos vivenciando. Mas a sexualidade também tem um aspecto muito interessante e atual, que é o da homossexualidade. E o Espírito Emmanuel, nessa obra Vida e Sexo, no capítulo 21, vai inaugurar a obra com a questão 202 de O Livro dos Espíritos. Eu achei fabuloso a escolha. Nessa obra Vida e Sexo, em cada capítulo, ele começa o capítulo com uma questão de O Livro dos Espíritos, ou uma menção de O Evangelho segundo o Espiritismo, e começa a falar dos temas. E a questão 202, nessa questão, Allan Kardec pergunta assim: os espíritos, quando eles estão na erraticidade, eles preferem escolher encarnar como ser do sexo masculino ou do sexo feminino? E a espiritualidade responde muito sabiamente: pouco importa. Eles, na verdade, estão preocupados com o gênero de provas que vão experimentar, porque é isso que os vai fazer evoluir. Que lição! Porque hoje nós perdemos tempo com discussões homofóbicas, perdemos tempo com esses conflitos de toda sorte, porque uma pessoa que nasce mulher decide mudar e ser homem, porque uma pessoa que poderia ser heterossexual decide ser homossexual. Que besteira! Todas essas expressões da sexualidade, no fundo, a única função é fazer com que o ser espiritual evolua. Se vai experimentar o papel social no gênero feminino ou no gênero masculino, pouco importa. O que importa é o que ele vai fazer para o ser espiritual que é, da sexualidade que tem. Então é importante a gente refletir de uma forma bastante sincera
sobre essas coisas para que nós possamos nos educar e educar também aqueles que estão sob nossa tutela. É necessário amar, acolher e não partir com preconceitos descabidos, que na verdade não tem nenhum embasamento. E, portanto, existe um desafio psicológico quando o espírito reencarna na sua aceitação física. Porque se hoje eu sou Patrícia, num corpo feminino, em existências pregressas, posso ter sido Márcio, posso ter sido Marcos, posso ter sido Alice. E no momento que eu encarno nessa conjuntura, é necessário que o meu psicológico aceite o que o espelho reflete. E nem sempre isso se dá de uma forma tranquila. Os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, os pais e as mães, através do amor, estão aí justamente para ajudar os jovens e os adultos nesse movimento. E é interessante porque Joana de Ângeles, ainda nessa obra Adolescência em Vida, vai explicar um pouco desses conflitos do ser que muda, decide mudar de gênero ou que tem uma expressão da sexualidade pelas pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Ela vai dizer: o homem tirano que perverteu e explorou mulheres e submeteu-as às suas paixões reencarna num corpo feminino, entretanto com aptidões psicológicas masculinas. Muitas vezes nós pedimos esse gênero de experiências para poder sublimar as nossas emoções. E ela continua dizendo: da mesma maneira, a mulher que viveu da sensualidade e da perversão, havendo contribuído para sofrimentos em lares desequilibrados, decide renascer no corpo masculino, trazendo as matrizes psicológicas femininas. Veja a razão pelo qual às vezes temos essa dificuldade de aceitação. Então, o ideal é que sempre façamos a condução dessas nossas energias para o fim sublime. E falando especificamente para os jovens e para os adolescentes, é necessário que nós estimulemos a paixão juvenil. Porque se falamos que o sexo é essa fonte de energia criadora, é necessário inspirar e estimular os jovens para que eles consigam aplicar e conduzir essa força também em outras áreas. Na mesma obra Vida e Sexo pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 24, quando ele vai falar sobre a carga erótica, ele diz assim: diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva de energias. E são energias que podem ser conduzidas para a criatividade, para a expressão artística, para a dedicação aos estudos, para o ideal cristão e também para a formação de lares e para a manutenção de relações estáveis e duradouras. Observe que coisa fabulosa! O sexo entre nós, nessas relações estáveis e duradouras, nessas relações monogâmicas como o casamento, funciona na verdade como um pretexto para que nós possamos exercitar esse liame psíquico entre os seres espirituais que nós somos. Porque no momento em que nós temos uma relação conjugal, nós mantemos uma relação íntima com o indivíduo e começamos a conceber e estruturar o nosso lar. E conseguimos começar a vivenciar esse amor puro que o Cristo tanto nos ensinou. E mais tarde, tão treinados que estamos nessa vivência, vamos conseguir propagar esse amor de uma forma mais fraterna para todos os indivíduos, até chegar a amar, como os nossos próprios filhos, a humanidade inteira. Então esse ideal das paixões juvenis também pode ser conduzido para outros itens, como o planejamento da carreira, como a socialização. E aí, já caminhando para o final de nossa conversa, eu queria citar uma história muito interessante que está prevista no livro Quando Voltar a Primavera, pelo Espírito Amélia Rodrigues, um livro belíssimo. No capítulo 14, quando ela fala sobre o jovem e o amor. Jesus estava no lago de Genezaré e ele falava para a multidão.
E as pessoas, embevecidas por aquele magnetismo indefectível do Cristo, ouviam-no, embevecidas. O Cristo estava sentado em uma das pedras, e as águas do mar, vão dizer Amélia Rodrigues, rebentavam nas pedras e davam aquele balanço que envolvia e embalava as pessoas no discurso do Cristo. E o Cristo falava sobre o amor, falava sobre a importância de espraiarmos esse nosso amor, uma vez que conectados com o Deus que está dentro de nós, com esse reino dos céus que vamos erigindo dentro de nós, sobre essa necessidade de amar os outros como nós mesmos, de amar como Ele nos amava. E tinha um jovem que, segundo Amélia Rodrigues, teve vontade de, quando Cristo começou a falar, sair correndo, porque o jovem tinha necessidades imediatas. O jovem estava com seus hormônios em fúria, tinha anseios juvenis, gostaria de vivenciar todas as experiências, de experimentar de todas as sensações físicas da sua matéria vibrante. E o convite do Cristo era justamente voltado para a disciplina, sem pudores, sem tolhimentos, sem puritanismo, mas para uma educação do amor. E o jovem ouvia aquela razão de coisas e esperava uma oportunidade para fazer uma pergunta ao Cristo. E o Cristo, pressentindo, fez uma pausa e então o jovem perguntou: Mestre, eu me sinto particularmente convidado quando você fala de forma tão bonita ao amor. Eu entendo o que você diz e eu gostaria de ter a robustez moral que você apresenta para vivenciar o amor dessa forma. Mas eu não consigo, mestre. Eu sinceramente não consigo, porque eu sou jovem e eu tenho ânsia de ter os meus afetos correspondidos, de vivenciar tudo que eu posso. O que é que eu faço? E o Cristo sorri benevolamente e olha enternecido para aquele jovem e diz mais ou menos assim: a juventude não é apenas uma fase transitória do corpo, mas um estado de espírito. Quantos de nós não observamos nas nossas experiências diárias senhores, anciões, que têm um espírito juvenil? A juventude é uma propriedade do espírito. Então ele falava ao jovem: eu sei que você tem essas suas ansiedades, mas disciplina, porque quando você for avançando em idade, você vai sentir sede, que essa água do mar, nos dizeres de Joana de Ângeles, não será capaz de saciar. Só o amor, bebido na fonte fecunda e infinita do grande Pai, é capaz de saciar sua sede em todas as fases da sua vida material. E o jovem continuava sem entender. Ele continuava convidado a viver aquele tipo de experiência, mas sentia que no seu íntimo não conseguia. E o Cristo então continuou: indispensável amar, indispensável ferir, indispensável não ferir em nome do amor, desejar sem impor. Carl Gustav Jung costuma dizer: onde há uma necessidade de poder, o amor não pode estar. E é importante que nós reflitamos sobre essa razão de coisas, porque nós temos visto experiências afetivas pautadas no ciúme, sob a justificativa do muito amor. Mas, na verdade, o amor é esse sentimento de dedicar-se a um ser, afetivamente, emocionalmente, sem o desejo de posse. E o Cristo então continua: é necessário esperar sem aflição e confiar sempre. Jesus, um espírito puro que esteve entre nós, tão incompreendido, crucificado, que no momento derradeiro, no apogeu do seu testemunho, da sua vivência, morreu crucificado com poucos, sob os pés da cruz, rogando por ele. Apenas sua mãe, o discípulo amado João e Maria Madalena, aquela que houvera sido mulher da vida e que, após conhecer o Cristo, resolveu converter-se e dedicar-se a essa grande paixão.
Então é necessário que nós pensemos sobre as nossas reais necessidades, porque o amor que nós sentimos precisa ser sublimado, precisa ser educado, para que essa sexualidade pujante e que nos jovens tem uma força ainda mais acerba, possa ser bem conduzido para a nossa moralidade. E é interessante também pensar sobre a privacidade da nossa sexualidade. Porque hoje em dia, amigos, nós somos convidados a expor tudo. E como temos poucas circunstâncias em que coisas realmente boas e valiosas são compartilhadas com a mesma rapidez dos escândalos de corrupção, dos despenhadeiros morais e dos escândalos. É necessário fazer vibrar essa voz do amor sublime. É necessário propagar e compartilhar os exemplos positivos. E é necessário nos educar nesse caminho, fazendo com que essa força genésica que urge em nós seja bem conduzida para que um dia possamos nos amar a todos, a humanidade inteira, como amamos a nossa esposa ou o nosso cônjuge, como amamos os nossos filhos e os nossos pais. Essa é a nossa função. Foi isso que o Cristo sempre nos convidou e nos convida. O Cristo permanece de portas abertas, sempre nos convidando em todas as circunstâncias da vida para o nosso testemunho. E será que nós temos aberto a porta quando Cristo tem batido? Será que nós temos tido a coragem e a força de experimentar e de testemunhar, seguir as pegadas e os caminhos de Jesus? A sexualidade é uma oportunidade muito interessante de vivenciarmos isso. Eu gostaria de agradecer penhoradamente a atenção de todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.